E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a este canal, onde o véu entre a realidade e o sobrenatural é mais fino do que uma folha de papel de seda. Preparem-se para uma viagem arrepiante pelos cantos mais escuros e assombrados do nosso planeta, lugares que fariam até o Padre Quevedo pensar duas vezes antes de entrar. Ao longo dos tempos, histórias de casas mal-assombradas, espíritos que não descansam em paz e eventos que desafiam a lógica têm nos fascinado e aterrorizado. Mas será que essas histórias são reais? O que leva um lugar ou objeto a se tornar um ímã para atividades paranormais? Se você é como eu, fascinado pelo mundo do além, esse vídeo é para você. Então segura o terço, acende a luz abençoada pela sua avó e prepare-se para conhecer as 10 histórias de assombração mais assustadoras já registradas. Nossa jornada começa em Amityville, Nova York, palco de um dos casos mais perturbadores de atividades paranormais. Em 1974, a casa de número 112 da Ocean Avenue se torna palco de um massacre brutal. Ronald DeFeo Jr. tira a vida dos próprios pais e de seus 4 irmãos. Um ano depois, a família Lutz se muda para a casa, mas o que eles encontraram lá era coisa de filme de terror. George Lutz relatou acordar todas as noites às 3h15 da manhã, sentindo uma presença maligna. Após 28 dias, a família Lutz fugiu, deixando para trás todos os seus pertences. Nossa próxima parada nos leva a Enfield, um subúrbio de Londres, onde em 1977 a família Hodgson se viu no centro de um dos casos de atividade poltergeist mais bem documentados da história. Era como se o próprio tinhoso estivesse brincando de esconde-esconde naquela casa. O pesadelo começou com ruídos estranhos e móveis se movendo sozinhos. Mas o terror se intensificou quando Janet, de 11 anos, e sua irmã Margaret foram levitadas, arremessadas contra as paredes e até mesmo estranguladas por uma força invisível. A polícia e investigadores paranormais testemunharam eventos inexplicáveis, deixando até os mais céticos de cabelos em pé. Seria a fúria de um espírito vingativo ou apenas a imaginação de 2 crianças? Preparem os casacos, porque agora vamos para as montanhas do Colorado, no Hotel Stanley, sinônimo de terror psicológico graças a Stephen King. Em 1974, King e sua esposa se hospedaram no Stanley, que estava vazio. A vastidão silenciosa do hotel e a sensação de estar sendo observado despertaram a imaginação de King, inspirando o iluminado. Capítulo 4. A boneca Annabelle, terror em tamanho real. Esquece a boneca da Xuxa, porque essa aqui é de arrepiar. Em 1970, Donna, uma estudante de enfermagem, ganhou uma boneca antiga, chamada Annabelle. Logo, a boneca começou a se comportar de maneira estranha, mudando de posição. Mensagens sinistras escritas com letras de criança começaram a aparecer. Donna e sua colega procuraram um médium, que revelou que a boneca era o lar do espírito de Annabelle Higgins. Assustadas, contataram os demonologistas, Ed e Lorraine Warren. Os Warren identificaram Annabelle como um canal para entidades demoníacas. A boneca foi levada para a coleção de artefatos ocultos dos Warren, onde permanece até hoje. Capítulo 5. O navio Queen Mary. Fantasmas navegando em alto mar. Se você fica enjoado em alto mar, imagina só se deparar com um fantasma em um navio. O RMS Queen Mary, ancorado em Long Beach, Califórnia, é como um daqueles casarões antigos, mas no mar. Ele esconde uma história repleta de tragédias e mistérios. Passageiros e tripulantes relatam avistamentos de fantasmas, como o marinheiro solitário, que assombra a sala de máquinas, e uma mulher vestida de branco, que vagueia pelo convés. O Queen Mary é um labirinto de corredores escuros e cabines vazias, onde o passado e o presente se misturam como água e óleo em um copo. Se você é corajoso o suficiente para passar uma noite a bordo,
Prepare-se para encontrar almas perdidas em busca de paz eterna. Capítulo 6. A Floresta de Aokigahara, onde as almas perdidas vagam. Na base do Monte Fuji, no Japão, existe um lugar que parece ter saído de um filme de terror japonês. A Floresta de Aokigahara, conhecida como a Floresta do Suicídio. A densa vegetação absorve o som, criando um silêncio ensurdecedor e uma sensação de isolamento que te coloca frente a frente com seus medos mais profundos. Lendas locais falam de Yurei, espíritos vingativos que assombram a floresta, atraindo os vivos para a escuridão. Dizem que a floresta é tão densa que as bússolas enlouquecem, aprisionando as pessoas em um labirinto de árvores e sombras. Preparem os kilts. Vamos fazer uma viagem no tempo até o Castelo de Edimburgo, uma fortaleza imponente que domina a capital da Escócia há séculos. O castelo já foi de tudo: palácio real, prisão e quartel militar, testemunhando batalhas sangrentas, traições e execuções brutais. É como se as paredes do castelo sussurrassem histórias de horror. Um dos fantasmas mais famosos é o gaiteiro solitário, cuja melodia triste e melancólica ainda pode ser ouvida ecoando pelos corredores. Visitantes relatam ter visto a sombra de uma dama de preto, que se diz ser uma alma penada em busca de vingança, e sentido uma presença maligna na masmorra do castelo. Se você procura por fantasmas de verdade, o Castelo de Edimburgo é o lugar certo. Nossa próxima parada nos leva à Califórnia, onde visitaremos a Mansão Winchester, uma residência tão extravagante quanto bizarra. A casa parece ter saído de um sonho maluco, um labirinto de corredores sem saída, portas que abrem para paredes e escadas que levam a lugar nenhum. A responsável por essa construção peculiar foi Sarah Winchester, uma mulher atormentada pela tragédia. Após a morte de seu marido e filha, Sarah consultou um médium que lhe disse que a família era assombrada pelos espíritos das vítimas das armas Winchester, a famosa marca de rifles. Para confundir os espíritos e encontrar paz, Sarah construiu a mansão com uma arquitetura confusa, na esperança de que os fantasmas se perdessem no caminho. Visitantes relatam ter ouvido passos inexplicáveis, portas batendo, e visto o fantasma de Sarah Winchester vagando pelos corredores. Preparem seus estômagos, porque agora vamos entrar em um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, o Hospital Psiquiátrico de Waverly Hills, em Kentucky. Construído em 1910 para abrigar pacientes com tuberculose, o hospital se tornou um símbolo de negligência médica e morte. Milhares de pacientes morreram dentro das paredes de Waverly Hills, e seus espíritos parecem ter permanecido presos em um ciclo de sofrimento. Um dos fantasmas mais conhecidos é o de uma enfermeira que tirou a própria vida no quarto 502, e dizem que ela ainda vaga pelos corredores, lamentando seu destino. Outro fantasma famoso é o de um garoto que adorava brincar com uma bola vermelha, mas que morreu tragicamente no hospital. Se você ouvir o som de uma bola quicando pelos corredores vazios, tome cuidado. Pode ser o espírito brincalhão do garoto de Waverly Hills. Nossa última parada nos leva a um dos lugares mais perturbadores do planeta, a Ilha das Bonecas, localizada em Xochimilco, no México. Imaginem só, centenas de bonecas velhas, muitas delas mutiladas, penduradas em árvores, cercas e paredes, observando os visitantes com uma intensidade perturbadora. É como se estivessem te julgando com seus olhos vazios. A história da ilha é tão triste quanto assustadora. Dom Julián Santana Barreira, um homem solitário, encontrou o corpo de uma menina afogada nos canais de Xochimilco. Para apaziguar seu espírito, Dom Julián pendurou uma boneca em uma árvore como forma de proteção. Com o passar dos anos, Dom Julián continuou a pendurar mais bonecas, acreditando que elas afastavam os maus espíritos e protegiam a ilha. Hoje, a ilha é um destino turístico macabro, onde os visitantes podem sentir a energia pesada da morte e do sobrenatural.
E assim termina nossa jornada pelos cantos mais assombrados do mundo. Desde casas mal assombradas a florestas sinistras e navios fantasmas, exploramos os lugares e histórias que nos fazem questionar o que é real e o que está além da nossa compreensão. E aí, qual dessas histórias te deixou com mais medo? Você teria coragem de passar uma noite em algum desses lugares? Deixe nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo assustador. Até a próxima!